Olá, turma! Vamos dar início a mais uma semana de aulas e hoje nós iremos começar com língua portuguesa e nós falaremos sobre discurso direto e indireto e sobre sinais de pontuação. Já parou para pensar sobre como é diferente contar uma história pelo seu ponto de vista, ou dando voz aos personagens que fazem parte dela? Essa diferença é basicamente o que justifica o emprego do discurso direto e indireto. Do ponto de vista formal, ambos têm a mesma função, que é inserir falas e pensamentos de personagens em textos narrativos. Repare que esse tipo de texto ele não precisa ser ficcional. O jornalismo está cheio de exemplos desses tipos de discurso e também de um terceiro, que é o discurso indireto livre. Vamos começar conceituando cada um deles e dando exemplos para que vocês consigam compreender qual é a diferença entre os dois, certo? O discurso direto, ele acontece quando a fala de um personagem é apresentada com o uso de dois pontos de aspas e travessão. Como no exemplo aqui, Antônio disse: vocês estão julgando esta moça sem saber da história toda. Vocês estão julgando essa moça sem saber da história toda, disse Antônio. Repare que o mesmo trecho ele pode ser apresentado utilizando aspas ou travessão, e que a mudança de um para outro tem fins meramente estilísticos, não alterando o sentido do que é dito ou contado. As palavras que introduzem ou aplicam o que é expresso no discurso direto, como disse, respondeu, falou, afirmou, são chamados de verbos de elocução. Esses verbos eles podem ser antes ou depois da fala dos personagens, o que fica a gosto do autor. Já no discurso indireto, o próprio narrador é responsável por explicar a fala dos personagens, o que confere um certo distanciamento àquele trecho da narrativa e seus elementos. Vamos transpor o exemplo acima para o discurso indireto. Antônio disse a eles que estavam julgando a moça sem saber da história toda. Repare que nesse caso, os verbos de elocução também são usados, porém eles se separam da fala dos personagens pelo uso das conjunções adverbiais, como que, se, onde, etc. Antônio perguntou a ele se não estariam julgando a moça sem saber da história toda. Entenderam a diferença aí entre discurso direto e o indireto? Já os sinais de pontuação são sinais gráficos que contribuem para a coerência e a coesão de textos, bem como tem a função de desempenhar questões de ordem estílica. São eles o ponto, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, ponto de exclamação, ponto de interrogação, as reticências, as aspas, os parênteses e o travessão. E como usar? O ponto. O ponto ou ponto final, como é conhecido, ele é utilizado para terminar a ideia ou discurso e indicar o final de um período. O ponto é ainda utilizado nas abreviações. Exemplo: acordei e logo pensei nela e na discussão que tivemos. Depois saí para trabalhar e resolvi ligar e pedir perdão. A vírgula ela indica uma pausa no discurso. Sua utilização é tão importante que pode mudar o significado quando não utilizada corretamente. A vírgula ela também serve para separar termos com a mesma função sintática, bem como para separar o aposto e o vocativo.
Exemplos: vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. O ponto e vírgula. O ponto e vírgula serve para separar várias orações dentro de uma mesma frase e para separar uma relação de elementos. Ele é um sinal que muitas vezes gera confusão nos leitores, já que ora representa uma pausa mais longa que a vírgula e ora mais breve que o ponto. Exemplo: os empregados que ganham pouco reclamam. Os patrões que não lucram reclamam igualmente. Os dois pontos. Esse sinal gráfico ele é utilizado antes de uma explicação para introduzir uma fala ou para iniciar uma enumeração. Exemplo: na matemática, as 4 operações essenciais são adição, subtração, multiplicação e divisão. O ponto de exclamação. O ponto de exclamação ele é utilizado para exclamar. Assim, ele é colocado em frases que denotam sentimentos, como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo, espanto e outros. Exemplo: que horror! Ponto de interrogação. O ponto de interrogação ele é utilizado para interrogar, para perguntar. Utiliza-se no final das frases diretas ou indiretas livre. Exemplo: quer ir ao cinema comigo? As reticências. As reticências elas servem para suprir palavras, textos ou até mesmo para indicar que o sentido vai muito mais além do que está expresso lá na frase. Exemplo: Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças. As aspas. As aspas ela é utilizada para enfatizar palavras ou expressões, bem como é usada para delimitar citações de obras. Exemplo: satisfeito com o resultado do vestibular, se sentia o bom. Então, as aspas ela está destacando a palavra bom, certo? Os parênteses. Os parênteses, eles são utilizados para isolar explicações ou acrescentar informações acessórias. Exemplo: o funcionário, o mais mal-humorado do que já vi, fez a troca dos artigos. O travessão. O travessão ele é utilizado no início de frases diretas e para indicar os diálogos do texto, bem como para substituir os parênteses ou dupla vírgula. Exemplo: muito descontrolado, Paula gritou com o marido: por favor, não faça isso agora, pois teremos problemas mais tarde. E é isso, pessoal. Esse foi um breve estudo sobre os sinais de pontuação e sobre o discurso direto e indireto. Eu espero que vocês tenham compreendido, certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até a nossa próxima aula.